Olá, queridos casais, estamos aqui de novo para responder uma segunda pergunta que chegou para nós. Vamos lá. Bom dia, minha filha mais velha está na fase do porquê. Quando dou uma ordem a ela, ela responde por quê? Eu digo porque é uma ordem. Certo ou errado? Eu tenho que explicar para ela o motivo da ordem? Então está aí uma pergunta de uma mãe, né? E que também pode ser também uma pergunta de um pai. O que você diria para esses pais? Bem, tá certo a resposta. Eu acho que a resposta ela pode mudar dependendo da circunstância e da idade também da criança, mas como a criança é pequena, uma das coisas principais que eu acho que as crianças pequenas precisam entender que elas estão sob autoridades. É um dos primeiros aprendizados que elas precisam ter. E elas precisam entender que elas têm um papel de submissão aos pais, né? E os pais são uma autoridade colocada por Deus acima delas. E eu acho que é importante explicar, se for explicar um porquê, né, para a criança, explicar que é porque você é mãe, você é pai e Deus lhe deu essa autoridade na sua palavra. Em Efésios 6:1, né, nós temos a ordem de Deus: filhos, obedecer aos vossos pais. Então, Deus manda que essa criança seja obediente, então ela precisa obedecer porque sua mãe e seu pai estão dando a ordem. Isso é explicação suficiente. Mas quando essa criança vai crescendo, ela vai precisar de mais explicações, porque ela já entende, já foi ensinada desde pequena, que ela precisa se submeter, porém ajuda muito, né? Eu creio, as crianças mais velhas, elas continuam com essa confiança nos pais, no sentido que os pais têm bons motivos também pelo qual eles dão essas ordens. Então não é que você é obrigada a dar uma explicação, mas que essa explicação muitas vezes ajuda o filho a entender que tudo que o pai todas as ordens que ele dá é pro bem do filho, é pro melhor, né? É porque ele ama o seu filho e não só porque ele quer ser uma figura autoritária, mandando nele o tempo todo. Com certeza. Eu queria fazer dois acréscimos aqui. O primeiro acréscimo é que é muito importante essa parceria dos pais, e como a pergunta vem de uma mãe, então é muito importante que os pais também, homens, estabeleçam essa autoridade, principalmente da esposa. O que nós temos acompanhado em muitos lares cristãos é essa falta de parceria e essa falta de reafirmação da autoridade do cônjuge. Em geral, dos pais para com as mães, mas também acontece das mães para com os pais. Então é fundamental essa reafirmativa da autoridade, como eu dei exemplo até nos estudos, né? A mãe estabeleceu uma ordem, você que é pai e acha que não está certo, há um momento certo de você, digamos, contra-argumentar isso, que é no quarto lá, junto só vocês, mas a criança tem que entender que a autoridade da mãe vale e acabou-se, e vice-versa, a autoridade do pai vale e acabou-se. Ela não pode perceber que há pontos de fraquezas que ela pode aproveitar. Você pode não acreditar, mas os nossos filhos são muito inteligentes de como é que eles podem aproveitar pontos de fraquezas. Eles conseguem estudar as nossas personalidades, às vezes de uma maneira que ninguém às vezes percebe. Eles sabem onde eles podem perguntar para a mãe, onde eles podem perguntar para o pai para alcançar aquilo. Deixa eu contar uma história com o meu amigo pastor Rubem, isso eu já contei em várias outras ocasiões, com a filha mais velha dele. Uma certa vez ele estava em casa e a filha chamou ele para sentar. Papai, senta aqui na cama, tá? Ele disse: o Senhor é que manda aqui em casa, né? O Senhor é que é autoridade, né? Ele disse: a última palavra é a sua, não é? Ele disse: o Senhor está uma autoridade acima da mamãe, na verdade? Ele disse: dependendo do que for. Ele disse: e quando o Senhor falar, as coisas precisam acontecer, né? Então ela aprendeu sobre essa questão das hierarquias bíblicas, e ela queria aproveitar esse entendimento dela, e ela perguntou: eu queria fazer tal coisa. E o pastor Rubens, já conhecendo a esperteza da filha, e ela era pequena, não era moça não, era pequenininha, ele disse: o que é que a mamãe falou?
que a mamãe disse? E ela baixou a cabeça e disse, Então ele disse, então a minha resposta é, né? Então claramente ela, de maneira esperta, tentou ver se conseguia por um outro modo, de uma outra maneira, de uma forma até lógica, tentou realmente furar aquela barreira que a mãe tinha colocado. Então nossos filhos têm essa capacidade, é por isso que a parceria entre os cônjuges é fundamental. Uma outra colocação que eu quero fazer aqui é que é muito importante esse estabelecimento, muitas vezes, sem uma explicação lógica para a criança, principalmente desde pequena, porque o que nós temos observado no dia a dia é que crianças que foram criadas, os pais tentando a qualquer custo explicar para elas por que acontece, por que certas ordens são assim, e que entram em desespero porque não conseguem convencer os seus filhos por conta desse mandamento ou dessa ordem, esses filhos têm muita dificuldade com a soberania de Deus. Eles têm muita dificuldade de entender que muitas vezes as ordens de Deus não cabem na lógica humana e a única coisa que ele tem que fazer é obedecer. A única coisa que ele tem que fazer é crer na palavra de Deus e cumprir essa ordem. Por isso é muito importante, até para as crianças pequenininhas, é uma ordem. É uma ordem do seu pai, é uma ordem da sua mãe, porque Deus estabeleceu isso e aquilo é didático para eles, de forma que eles podem perceber lá na frente que muitas coisas também Deus não vai explicar, nem tem esse dever de explicar, mas é dever deles obedecer. Você tem uma sugestão de um livro para hoje? Tenho sim, mas eu queria fazer mais um comentário. Ótimo. Que outra coisa também é você avaliar o porquê do porquê, né? Também porque às vezes é só uma fase, né? Como a própria mãe disse, porque existe essa fase que a criança pergunta por quê, por tudo. Existe também realmente a criança quer entender e existe o porquê porque ela está questionando realmente a autoridade. Então, se é um porquê que ela quer entender, eu não estou dizendo que nunca você vai poder dar uma explicação para sua criança pequena, que isso não pode ser feito. Há momentos, né, que às vezes, até às vezes em questões que você não deu uma ordem, ela está perguntando porquê de alguma coisa, por curiosidade ou por querer aprender, então muitas vezes você vai dar explicações para essa pergunta por quê. Mas quando você dá uma ordem direta, ela precisa entender que a resposta da criança é sim senhora, sim senhor. E depois, se ela quiser uma explicação de algo que ela tem curiosidade ou que ela quer aprender, ela pode dizer, mãe, pode me explicar por que isso é assim? Com todo respeito. Então nós devemos dar esse ensinamento de como perguntar algo que ela quer aprender com respeito, sem estar questionando a autoridade. Mas isso também não é em toda hora. Vai ter muitos momentos que a única resposta dela deve ser sim senhora, sim senhor. Né? E eu acho isso, apesar de muita gente achar antiquado, eu acho que é uma boa prática ensinarmos a nossos filhos. E eu tenho uma sugestão de um livro que é chamado Pastoreando o Coração da Criança. E esse livro, ele trata muito sobre a questão do coração, né? Não tanto do comportamento, que o comportamento da criança é resultado do que está no coração dela, e nós precisamos tratar mais a questão do coração do que do comportamento, porque o comportamento vai vir junto, né? Então, eu queria recomendar principalmente, se você não tiver tempo de ler o livro todo, mas pais de crianças pequenas, como essa pergunta é específica a respeito de crianças pequenas, que leia uma parte que é nos capítulos 14 e 15, que trata especificamente dessa fase, da infância à pré-escola, que são as idades 0 a 5 anos. Inclusive, nesse livro fala como essa idade é uma idade crucial para a formação do caráter, que é a idade de ouro, onde os nossos ensinamentos são de extrema importância, não que nas outras idades não sejam, mas aquilo é a base, né, de tudo. Então eu recomendo o livro do Ted Tripp, tentando aportuguesar aqui, Pastoreando o Coração da Criança, e especificamente, que fala sobre crianças pequenas, capítulo 14 e 15. Agora esse livro ele é bom para pais de filhos de qualquer idade também, quem se interessar. Pois é, vamos continuar tentando
gravar mais vídeos e responder as perguntas, que tem algumas outras que chegam por aí, mas orem por nós, orem pela a questão do nosso tempo também, porque os irmãos conhecem que nós temos muitas outras atividades e orem para que a gente possa nessas atividades encontrar um espaço para gravar esses vídeos, porque eu sei que é muito importante esse ministério também entre casais. Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. Tchau!